O Internacional já está em Medellín, onde estreia na Copa Libertadores da América nesta terça-feira e com desfalques. René e Mário Fernandes não viajaram por estarem no departamento médico e Alemão também ficou em Porto Alegre, este por um problema de suspensão. No mercado de transferências, a direção agiu e anunciou 2 reforços já para a primeira fase da Libertadores neste domingo. Gustavo Campanharo e a antecipação da vinda de Charles Arangues foram publicadas de maneira oficial. O Inter segue ainda no mercado e busca contratar um atacante de lado. Gabriel Barros, do Ituano, e Jean Dias, do Caxias, são 2 jogadores que estão próximos de serem acertados. Enquanto isso, na Turquia, Ener Valencia, que tem contrato ou um vínculo assinado com o Internacional a partir da metade do ano, tem uma derrota dura pelo campeonato turco. Perde pênalti e isso pode mudar um pouco do rumo das coisas. Esse é o Diário do Inter KTO de domingo, 2 de abril de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta segunda-feira. Eu começo falando sobre o desembarque colorado em Medellín, na Colômbia. O Inter pronto para enfrentar nesta terça-feira o Independiente Medellín pela estreia na Libertadores da América. A delegação já está na cidade colombiana. Nesta segunda-feira realiza um treinamento, provavelmente com os portões fechados no CT do Atlético Nacional de Medellín, e aí na terça-feira no Atanásio Girardot enfrenta a equipe do Independiente Medellín. O Diogo Rossi, repórter da Rádio Bandeirantes, já está inclusive chegando em Medellín, está a caminho da cidade colombiana para acompanhar a estreia colorada, que tem desfalques, tá? O Inter divulgou a lista de relacionados e aí na lista já constam os desfalques. René, fora, ainda se recuperando de lesão muscular e deverá ser substituído por Tauan Lara ainda. Mário Fernandes também segue fora, também tem um problema de lesão muscular que ele teve na partida contra o Esportivo de Bento Gonçalves. Além de René e de Mário Fernandes, Alemão não viajou para Medellín. O alemão está cumprindo o 2º jogo de uma suspensão referente à Sul-Americana do ano passado. Ele pegou 2 jogos de suspensão pela expulsão na partida contra o Melgar, onde ele deu uma solada no jogador adversário. Cumpriu um jogo na Sul-Americana do ano passado e cumpre agora o 2º na estreia da Libertadores da América, portanto o alemão não viajou para Medellín. Vamos lá. Provável time do Inter, tá? Kehler, Bustos, Vitão Mercado e Tauan Lara. Baralhas ou Johnny, eu tô mais pelo Baralhas, Depena, Maurício ou Johnny, tô mais pro Maurício, Alan Patrick e Wanderson na frente, Luiz Adriano. Esse é o provável time do Internacional para encarar a equipe do Independiente Medellín nesta terça-feira, tá? Vamos para os próximos assuntos, porque o Inter se movimentou no mercado de transferências e anunciou Gustavo Campanharo, volante de 30 anos que estava no Kayserispor da Turquia e na última semana rescindiu seu contrato com o clube turco. Ele estava inclusive com salários atrasados lá na Turquia e agora chega ao Internacional. O Inter anunciou oficialmente este jogador. Ele vem para ser um volante de grupo, tá? Para grupo, mas já poderá estar inscrito inclusive na primeira fase da Libertadores da América. Ele tem contrato com o Inter até dezembro de 2024. Chega na capital gaúcha no meio da próxima semana, talvez quinta-feira provavelmente. E aí começa a trabalhar com um grupo de jogadores. Ele vinha jogando normalmente lá no Kayserispor da Turquia, então não tem grandes problemas físicos o Gustavo Campanharo e fica à disposição do técnico Mano Menezes, tá? Mas é oficial, Gustavo Campanharo é jogador do Inter gaúcho e chega para reforçar o elenco. Além disso, um outro anúncio aconteceu neste domingo. Trata-se de Charles Arangues. Inclusive eu gravei um vídeo aqui dando detalhes dos bastidores que fizeram com que o jogador fosse liberado do Bayer Leverkusen para o Internacional. O Inter não está pagando nada pela liberação antecipada do Arangues, que já havia sido anunciado como um jogador para metade do ano, porque o Inter na Alemanha assinou um pré-contrato com o jogador. Agora o Inter conseguiu a liberação dele de maneira antecipada e com isso o Arangues já pode vir a Porto Alegre e jogar a primeira fase da Libertadores da América. Ele desembarca nos próximos dias aqui na capital gaúcha, o Charles Arangues, e os detalhes dessa liberação que o Internacional conseguiu, você confere aqui, tá? Mas vamos lá, porque o Inter segue no mercado, tá? Não é só Gustavo Campanharo e Arangues, o Inter irá contratar atacantes, no plural, de lado de campo. E já tem os 2 nomes, tá? Um deles
é o Gia Dias, que está próximo do Internacional. Uma reunião na próxima semana entre Caxias e Inter deverá bater martelo em relação à situação deste jogador, que deverá vir, em definitivo, o Inter paga uma multa para o Caxias de R$300 mil para comprar o jogador. Na tarde deste domingo, eu gravei um vídeo reagindo a lances do Gia Dias, com a camiseta do São Luís, com a camiseta do Marcílio Dias, com a camiseta do Caxias. E o Gia Dias é um jogador de muita experiência, tá? De larga rodagem pelo futebol do interior do Brasil. Passou pelo interior paulista, passou pelo interior de Goiás, onde jogou muito tempo por lá, interior gaúcho, atuou no São Luís, atuou no próprio Caxias, no futebol do interior de Santa Catarina também, atuou pelo Marcílio Dias, atuou pelo Brusque. Então um cara de muita rodagem, que vai ter agora a sua grande oportunidade da carreira. E eu reajo aos lances do Gia Dias, é só clicar aqui para assistir, tá? Já sobre Gabriel Barros, o Inter está avançando com o Ituano na compra deste jogador, que é um jovem, ele tem 21 anos de idade, tá? E despertou o interesse de outros clubes, inclusive do futebol brasileiro, pelo bom Campeonato Paulista, que fez com a camisa da equipe do Ituano. O Inter deve avançar mais ao longo dos próximos dias para fechar a contratação desse jogador. E aí fica o pacote: Gustavo Campanharo, Charles Arangues vindo de maneira antecipada, Gia Dias pro lado do campo e Gabriel Barros também pro lado do campo. O Gia Dias é um ponta destro que joga pela esquerda, o Gabriel Barros é um ponta canhoto que joga pela direita. Dois jogadores que se complementam e que vão reforçar o elenco do Internacional, ao que tudo indica, tá? Para fechar, gente, eu quero falar sobre Ener Valencia, porque nesse domingo o Fenerbahçe teve um jogo muito importante, um clássico de Istambul contra a equipe do Besiktas, em casa. O Fenerbahçe jogou essa partida em casa no estádio do Fenerbahçe. E o que aconteceu foi uma pequena tragédia para o Fenerbahçe do Ener Valencia. O Ener Valencia está arrebentando por lá, o artilheiro do campeonato, o artilheiro da equipe do Fenerbahçe, tá? O Fenerbahçe saiu na frente com gol de pênalti do Ener Valencia. Tem feito muitos gols de pênaltis aos 41 minutos do primeiro tempo. Teve um pênalti para o Fenerbahçe, ele foi lá, bateu e fez 1-0 Fenerbahçe. Aí, senhores, aos 7 minutos do segundo tempo, pênalti para o Fenerbahçe. E o zagueiro do Besiktas, que é o Wellington, brasileiro, foi expulso. Então, o Fenerbahçe estava ganhando de 1-0 com o gol do Ener Valencia, com um jogador a mais e um pênalti para o Ener Valencia bater. Vitória construída. Ener Valencia erra o pênalti, chuta na trave. E o Fenerbahçe, mesmo com um jogador a mais, cede a virada. Mas não é que cedeu a virada, cedeu uma goleada. O Besiktas virou para 4-1 esse jogo, com um a menos, dentro do estádio do Fenerbahçe. 4-1. O Fenerbahçe descontou ainda no final, ficou 4-2 a partida, mas assim, o impacto e a crise que isso gerou lá em Istambul é gigante. Eu estava lendo o Hurriyet, que é o portal turco que eu tenho acompanhado o noticiário por lá, e todos falaram sobre uma pane geral, uma crise geral no time depois que o Ener Valencia errou esse pênalti. O próprio Ener Valencia falou sobre isso e admitiu, cara, o time se desconcentrou depois que eu errei o pênalti. E todo mundo entendeu isso, que o Fenerbahçe estava com o jogo na mão e acabou entregando. E aí vocês sabem que o Fenerbahçe estava na briga para encostar no Galatasaray, que é o seu principal rival e líder do campeonato. O Fenerbahçe estava a 6 pontos do Galatasaray com um jogo a menos. Com isso, o Galatasaray ganhou na rodada, já abriu 9 pontos de vantagem. Então, assim, uma derrota traumática, uma derrota para um dos principais rivais, o segundo maior rival depois do Galatasaray, dentro de casa, com um a mais, uma goleada, com um pênalti ao seu favor. Cara, uma desgraça o que aconteceu pro Fenerbahçe. E por que isso pode mudar o rumo das coisas, tá? Porque o Inter, digamos assim, está torcendo por uma certa crise do Fenerbahçe. Se as coisas não estiverem bem do ponto de vista de ambiente lá em Istambul para o Valência, isso pode fazer com que se antecipe a vinda do Ener Valencia para o Brasil, ou se antecipe pelo menos a possibilidade de anúncio desse jogador aqui no Brasil. Lembrando, o Ener Valencia tem assinado com o Internacional um pré-contrato para que venha em julho deste ano. Só que isso não vai ser anunciado, isso não vai ser publicado, porque ele está vivendo um bom momento lá, o artilheiro do time, os caras estão brigando pelo título. Mas se a maionese desandar, isso pode ter um pouco mais de pressa. E essa derrota, cara, é uma desandada da maionese muito grande. A gente vai seguir acompanhando essa situação nos próximos dias, tá? Mas o que estava tudo bem nos últimos dias, agora não ficou tão bem assim, uma derrota dura do Fenerbahçe. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vamos passar aqui já algumas odds relacionadas a Libertadores da América. Por exemplo, já tem odd
da estreia colorada na Libertadores. O Independiente Medellín tá pagando 3,1, o empate tá pagando 3,14 e o Inter tá pagando 2,5. Então, joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal, beleza? Beijo!